Olá, pessoal. Estamos entrando na nossa última aula do curso Avaliação da Conformidade. Este é o quarto módulo, qual mecanismo adotar, e é uma aula única, ok? O quarto módulo possui apenas esta aula. A pergunta sobre qual mecanismo adotar é uma pergunta que é muito pertinente num contexto de regulamentação técnica. O que é essa regulamentação técnica, pessoal? A regulamentação técnica é o processo de elaborar regulamentos técnicos. E um regulamento técnico é um documento que estabelece as características do produto ou seus processos e métodos de produção relacionados, incluindo as disposições administrativas aplicáveis. Essa é uma definição da OMC. O regulamento técnico, que estabelece essas características de produto ou processos e métodos de produção, bem como as disposições administrativas aplicáveis, tem um cumprimento de caráter obrigatório, ok? Então, é o que difere um regulamento técnico de uma norma técnica, né? Porque a gente sabe que a norma técnica, elaborada pelos organismos de normalização, tem aplicação voluntária, enquanto que um regulamento técnico, elaborado por autoridades de governo competentes para tal, tem aplicação compulsória. Considera-se normalmente que essas tais disposições administrativas incluem a avaliação da conformidade, as responsabilidades da autoridade regulamentadora e as sanções. Então, eu quero fazer aqui um destaque à avaliação da conformidade. Um regulamento técnico, portanto, ele pode não apenas estabelecer as características do produto, seus processos e métodos de produção, mas também exigir que o fornecedor desse produto, desse objeto, ele demonstre a conformidade aos requisitos por meio da avaliação da conformidade, ok? A avaliação da conformidade, portanto, pode ser exigida pelo regulamentador como uma forma de evidenciar que aquele fornecedor atende aos requisitos especificados, tá? Em resumo, conforme estabelece o próprio Banco Mundial, os regulamentos técnicos são prescrições juridicamente vinculativas e devem ser aplicados por todas as partes, reforçando, portanto, o entendimento do caráter obrigatório de um regulamento técnico. Temos alguns exemplos, trouxe aqui alguns exemplos de regulamentos técnicos brasileiros expedidos por autoridades do governo federal. O primeiro deles é a Portaria Inmetro número 302, de 2021, em que o Inmetro aprova o Regulamento Técnico da Qualidade para Brinquedos. Regulamento Técnico da Qualidade e os requisitos de avaliação da conformidade. Vejam, portanto, que o regulamento técnico, muito comumente, além de trazer os requisitos técnicos para aquele produto, também traz exigências quanto à avaliação da conformidade. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é um regulamento da Anatel, feito por meio do ato número 3.152 de 2020, que aprova os requisitos técnicos para avaliação da conformidade dos celulares, né, de telefone móvel celular, ok? Finalmente, eu trouxe um outro exemplo aqui de regulamento técnico expedido pelo Ministério da Agricultura por meio da portaria número 52 de 2021, que estabelece o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção. Olha que interessante. Nós estamos falando aqui de um regulamento técnico, não de um produto específico, como brinquedos e celulares, mas a gente está falando aqui de um regulamento técnico de um sistema de produção de alimentos orgânicos, né? Então, são todos exemplos de regulamentos técnicos, e todos esses três exemplos, além de estabelecer requisitos para o objeto do regulamento, também requisitos técnicos para esse objeto, eles também exigem a avaliação da conformidade para evidenciar que aquele objeto regulado atende aos requisitos estabelecidos, ok? Bom, e, portanto, a gente pode compreender a avaliação da conformidade como um mecanismo de controle pré-mercado em um sistema regulatório. Por que pré-mercado? Porque a regulamentação, ao exigir a avaliação da conformidade, ela assim o faz da seguinte maneira: antes de um produto ser colocado no mercado, o
produto ou objeto precisa passar pela avaliação da conformidade. Como a avaliação da conformidade é uma etapa prévia à colocação do produto no mercado, ela, portanto, é considerada um mecanismo de controle pré-mercado. Então, esse fluxo, esse esquema que eu estou apresentando em tela, é uma adaptação da publicação da Unesp, que fala sobre gestão de riscos em contextos regulatórios, tá ok? E eu achei interessante porque ela reforça alguns conceitos que a gente já viu em aulas anteriores, né? Por exemplo, quem realiza a avaliação da conformidade são os organismos de avaliação da conformidade, acreditados por organismos de acreditação, não é isso? Enfim, e a novidade que a gente vê aqui nesse slide é que a avaliação da conformidade, ela é muitas vezes usada pelos regulamentadores como um mecanismo de controle pré-mercado. E aí, só para a gente, então, seguir e completar a leitura desse fluxo, né? Depois que o fornecedor passa o seu objeto pelo processo de avaliação da conformidade, ele, portanto, coloca o produto no mercado, esse produto, então, passa a ser vendido e, portanto, consumido pelos seus clientes, né? A autoridade regulamentadora, ela deve, né, justamente fiscalizar o mercado para justamente minimizar a chance de produtos irregulares estarem sendo consumidos, não é isso? E vendidos, tá? E, temporalmente falando, um tempo depois, a autoridade regulamentadora precisa avaliar os resultados daquele regulamento para verificar se os objetivos que ensejaram a regulamentação estão sendo alcançados, né? Por exemplo, promoção da segurança, né? Então, será que esse regulamento técnico de brinquedos está, de fato, ajudando a diminuir o número de acidentes com brinquedos? Então, essa é uma pergunta que pode ser feita pela autoridade regulamentadora quando ela for avaliar os resultados do seu regulamento, tá ok? Bom, o importante aqui desse slide é justamente compreender, portanto, a avaliação da conformidade como um mecanismo de controle pré-mercado que pode ser exigido pelos regulamentadores. Só que toda vez que um regulamentador faz uma exigência, na prática, essa exigência, ela traz um custo para quem é regulado. Ora, se um fabricante de brinquedo precisa certificar o seu brinquedo antes de colocar o brinquedo no mercado, ele vai precisar, para isso, contratar, não é mesmo? Um organismo de avaliação da conformidade. Como nós estamos falando de uma certificação, aquele fornecedor de brinquedo vai precisar contratar uma certificadora. Não é verdade? Isso é um custo adicionado que deve ser muito bem ponderado. Todo custo implementado por uma autoridade reguladora precisa ser justificado pelos benefícios que ele gera. A gente costuma dizer que os regulamentadores precisam equilibrar uma balança. De um lado, os benefícios que ele pretende alcançar com as exigências e, de outro lado, os custos associados ao cumprimento dessas exigências. E aí a gente vai ver o seguinte, pessoal, a gente vai ver que dependendo da avaliação da conformidade que o regulamentador escolher, a avaliação da conformidade vai ficar mais cara. E tudo bem o regulamentador exigir uma avaliação da conformidade mais cara, desde que haja uma justificativa em termos de benefício. Tudo bem? Bom, esse diagrama é um diagrama muito interessante, que ele é elaborado pela Isocasco, tá ok? Então, tem aqui a fonte da informação. E esse diagrama, ele permite a gente visualizar que os custos associados à demonstração da conformidade, né, pessoal? Esses custos, eles crescem de duas formas. Toda vez que eu aumento a independência das atividades de avaliação da conformidade, e toda vez que eu aumento o volume, a quantidade de atividades de avaliação da conformidade. Então, vejam bem, o que é o grau de independência da atividade de avaliação da conformidade? O grau de independência, ele aumenta toda vez que eu usar, por exemplo, organismos de terceira parte, certificadoras, né, independentes do fornecedor, para realizar parte ou todo o processo de avaliação da conformidade. Então, vocês vão perceber que essa pirâmide invertida, né,
ela aqui no meio traz a opção da declaração da conformidade do fornecedor, né? E lá no topo, ela está falando da avaliação de terceira parte compulsória, né? Uma avaliação de terceira parte compulsória e terceira parte esta acreditada por um organismo pertencente a um grupo de avaliação de pares, né? Então, essa pirâmide, quando a gente faz uma leitura de baixo para cima, a gente percebe que as alternativas quanto ao procedimento de avaliação da conformidade crescem na sua extensão quanto à independência. Não é verdade? A declaração da conformidade do fornecedor é uma avaliação da conformidade de primeira parte, enquanto que a avaliação de terceira parte, o nome já diz, é uma terceira parte independente que realiza o processo. Essa extensão da independência da atividade de avaliação da conformidade, quanto maior a independência, maior o custo. A extensão da independência, portanto, afeta os custos associados com a demonstração da conformidade. Prestem atenção, pessoal, no sentido da setinha. Repara que os custos eles estão crescendo de baixo para cima, junto com o aumento da extensão da independência das atividades, que também cresce de baixo para cima. Outra coisa que também cresce de baixo para cima é o tamanho ou a extensão das atividades de avaliação da conformidade, né? Na ponta da pirâmide invertida, a gente não tem nenhuma exigência quanto à avaliação da conformidade, enquanto que nesse extremo oposto, nós temos várias exigências. Não só a avaliação de terceira parte, mas é uma avaliação compulsória, feita com base em auditoria, olha quanta coisa, inspeção, teste, certificação, reconhecida por acreditação. Então, repara bem, né? Essa última opção é a opção mais extensa, tanto no que tange ao grau de independência da atividade de avaliação da conformidade, quanto ao que tange ao volume de atividades de avaliação da conformidade exigidos, tá? Então, esse gráfico mostra para a gente que, dependendo do procedimento de avaliação da conformidade que o regulamentador exigir, esse procedimento ele pode ser mais ou menos custoso para o setor regulado. E, portanto, a autoridade regulamentadora precisa avaliar com bastante rigor qual mecanismo ele deve adotar, entendendo que esse mecanismo impacta nos custos a serem absorvidos pelo setor regulado, tá bom? Bom, então, o que o regulamentador deve avaliar para poder fazer a melhor escolha? Primeiro, a natureza dos riscos envolvidos. Então, eventualmente, se o regulamentador está elaborando um regulamento técnico para um produto que envolve um grande risco, talvez seja, então, pertinente que esse regulamentador escolha um maior número de atividades de avaliação da conformidade com um maior nível de independência também, tá? Então, dependendo do risco, se ele for muito alto, se justifica um procedimento de avaliação da conformidade também mais custoso. Eventualmente, existe algum requisito quanto à extensão ou complexidade para avaliação da conformidade, e se ele existir, deve ser considerado também para a tomada de decisão. É também importante que o regulamentador avalie a capacidade de acessar a opção de avaliação da conformidade no âmbito nacional. Ora, não adianta o regulamentador exigir determinado ensaio feito em laboratório de terceira parte acreditado, se esse laboratório de terceira parte acreditado não existe, por exemplo. Pode ser que exista apenas laboratórios de fábrica no país. E, nesse caso, o regulamentador vai precisar, de fato, possibilitar que esse laboratório de fábrica, que é a primeira parte, né, ou seja, ele possui um baixo grau de independência por ser de primeira parte, mas dado que no país não existe um laboratório de terceira parte acreditado, eventualmente o regulamentador pode autorizar que laboratórios de fábrica participem desse processo, tá? Estou dando aqui um exemplo qualquer, né? Então, é importante que o regulamentador observe se, em território nacional,
é possível acessar a opção de avaliação da conformidade que foi selecionada, né? Outro aspecto importante é o regulamentador avaliar o custo dessa avaliação da conformidade, conforme a gente vem falando nesses slides anteriores, né? Toda vez que aumenta a exigência com a avaliação da conformidade, aumenta o fardo administrativo, que é a capacidade que a empresa tem que ter para poder lidar com esse procedimento de avaliação da conformidade. Ela vai precisar contratar gente, eventualmente, contratar consultores, né, para poder entender esse procedimento e obter suporte. A gente sabe que as atividades de avaliação da conformidade possuem um custo, um preço associado. Se você exige certificação, tem um preço associado à certificação. Se você exige ensaio, você também tem um preço para a realização dos ensaios e o próprio tempo envolvido, né? Além da questão do dinheiro, você também tem uma questão de tempo necessário para percorrer a avaliação da conformidade, que também é uma variável associada a custo e que deve ser ponderada pelo regulamentador. Existem ensaios que, eventualmente, para serem realizados, demandam 3, 4 meses de procedimento, né? Então, esse tipo de questão precisa ser considerada pelo regulamentador na escolha dos procedimentos e das atividades de avaliação da conformidade em seu regulamento. Claro que nem tudo é técnico, né, gente? A gente sabe que existe também uma variável política que influencia as decisões, então o nível de aceitação política e também pelo mercado da proposta do regulamentador precisa ser considerado para a tomada de decisão, tá? E a própria expectativa do regulador pela independência dos resultados de avaliação da conformidade. Eventualmente, o regulamentador ele tem uma expectativa de maior independência, né? Eu preciso de uma certificadora porque, por exemplo, eu não tenho condições de analisar, não tenho equipe, né, por exemplo, para poder analisar os relatórios de ensaio, né? Então, eventualmente, a certificadora é um organismo competente, tecnicamente, que vai poder auxiliar o regulamentador na análise técnica de diversos processos. Então, essa também pode ser uma questão a ser considerada pelo regulamentador, a sua própria expectativa quanto à independência dos resultados das atividades de avaliação da conformidade, tá? Bom, esse conjunto de fatores e elementos também é trazido, tá, pelo próprio Isocasco em suas publicações, tá? Existe esse website da Isocasco, né, que traz aí elementos importantes para a gente entender a avaliação da conformidade como suporte às políticas públicas. Então, eu encorajo que vocês se encaminhem ao site do Isocasco para poder se aprofundar nesse assunto, caso seja de interesse de vocês, né? Boa parte do que está nesse endereço, a gente também, inclusive, detalhou para vocês em aulas ao longo desse curso, tá? Mas uma seção importante desse site é justamente compreender de que maneira a avaliação da conformidade pode dar suporte às políticas públicas, inclusive às regulatórias. Bom, e aí o que o Isocasco comenta, né? O Isocasco comenta que a escolha sobre o procedimento de avaliação da conformidade deve compreender uma avaliação de risco. Entendendo, pessoal, que risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos e, com frequência, se expressa em termos de fontes de risco, eventos potenciais e suas consequências e probabilidades. Isso aqui é um conceito trazido por uma norma sobre gestão de riscos, a ISO 31000. E esse é um conceito interessante porque a gente pode perceber que a avaliação da conformidade ela é uma medida para mitigar riscos. Então, se você tem um produto que ele é inseguro e que traz como consequência acidentes de consumo, você pode eventualmente entender que a avaliação da conformidade vai diminuir, né, esse evento possível, que são os acidentes de consumo associados àquele produto inseguro. Então, a avaliação da conformidade ela pode ser compreendida como uma medida de mitigação de risco. Então, o tamanho da avaliação da conformidade precisa ser desenhado com base no tamanho do risco que se quer mitigar. Então, esse é um pulo do gato trazido pela Isocasco. E aí, o que a gente tem aqui nesse gráfico, né? Nesse gráfico, nós temos aqui
no eixo horizontal o nível de risco associado ao objeto, que pode ser baixo ou até o mais alto, para a direita, mais alto, tá? Na medida que eu cresço o nível de risco, gente, reparem que esses dois quadrantes aqui, o 3 e o 4, tá? Eles são soluções de avaliação da conformidade para o caso de objetos de alto risco, tá? Em que você tem aqui uma possibilidade de avaliação da conformidade por terceira parte. Toda vez que o nível de compliance, né, que é a adesão das regras, as regras for baixo. Então, vamos aqui olhar e estudar o eixo vertical, pessoal. No eixo vertical, a gente tem o nível de compliance, o nível de adesão daquele setor ou daquele fornecedor aos requisitos, né? Qual é a cultura da qualidade daquele setor? Né? Qual é o nível de automação daquele setor? Qual é, enfim, né? Qual é o nível de compliance daquele setor a requisitos? Quando a gente tem um setor muito uma baixa, né, adesão às regras de segurança e requisitos mínimos, eventualmente você precisa se valer de mecanismos de terceira parte para poder dar um suporte adequado àquele regulamento. Então, a Isocasco sugere que um mecanismo de avaliação da conformidade de terceira parte seja usado toda vez que você tem um produto de alto risco e que o setor regulado tem um baixo nível de compliance. Agora, você ainda pode considerar uma declaração do fornecedor para produtos de alto risco. Quando? Quando existe um alto nível de compliance por parte do setor regulado. Tá bom? Bom, quando você tem um caso de alto compliance e baixo risco, você está falando da opção 1. Opção 1 é não fazer nada, né? Afinal de contas, o risco daquele objeto é baixo e o nível de compliance do setor é alto, tá? Agora, se você tem um risco baixo, mas o setor ele não atende suficientemente requisitos mínimos, eventualmente você pode deixar que a própria mídia ou que o próprio mercado se autorregule, tá? Então, enfim, essas são as opções trazidas pela Isocasco e o entendimento que o nível de risco daquele produto e o nível de maturidade do setor no atendimento a requisitos mínimos podem definir e ajudar o regulamentador a definir qual procedimento de avaliação da conformidade adotar. Finalmente, pessoal, outro aspecto que precisa ser considerado pela autoridade regulamentadora diz respeito à capacidade desse regulamentador em realizar o controle pós-mercado. Nós vimos, pessoal, que a avaliação da conformidade é um controle pré-mercado. Enquanto que ele não é o único controle possível a ser realizado por uma autoridade regulamentadora. Então, quando é que o controle de mercado, quando é que o controle pré-mercado, ou seja, quando é que a avaliação da conformidade precisa aumentar de tamanho, ganhar de peso? Toda vez que a autoridade regulamentadora não tiver tanta capacidade assim de realizar a fiscalização. E o contrário também é verdadeiro. Eventualmente, se o regulamentador decidir diminuir o peso da avaliação da conformidade, é importante que ele balanceie essa decisão com o aumento das ações de fiscalização. Esse documento da Unesp, que fala sobre gestão de riscos, né, em contextos regulatórios, diz que é importante alcançar o equilíbrio adequado entre o controle pré-mercado e o controle pós-mercado, que depende da disponibilidade de recursos, né, da natureza do mercado regulado e da eficácia das infraestruturas de avaliação da conformidade e também das infraestruturas de vigilância de mercado do Estado. Então, se o Estado não possui fortes estruturas de vigilância de mercado, talvez seja o caso de o Estado aumentar a sua exigência
quanto à avaliação da conformidade, para poder equilibrar os controles exigidos no setor regulado. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu trago as principais referências da aula de hoje. Eu desejo a vocês bons estudos e boa sorte nos próximos desafios que vocês terão. Tudo bem? Foi uma satisfação fechar e completar essa jornada de conhecimento sobre avaliação da conformidade com vocês. Tudo de bom.